Capítulo 51. Bela Vista. 16 de julho de 2019. Eram quase 5 da tarde quando Sky discou pela 10ª vez. Quase esmagou o aparelho de tanto ódio. Vestindo apenas um casaco de manga comprida, ela andava de um lado para o outro do pequeno apartamento. Ela preferia a simplicidade. O quarto e sala era o suficiente para a vida que dividia com Café e Molly, seus 2 gatos. Gostava de se chamar de minimalista, já que o sofá era feito de paletes e almofadas gigantes, seguindo o mesmo modelo da cama. Preferia investir em tecnologia. Era como se antes armada. Seus pertences, quase tão importantes quanto seus órgãos. Celular, notebook, câmeras e dispositivos importados. A geladeira precisava ser grande o bastante para comportar latas de Coca-Cola, engradados de Yakult e caixas de pizza pré-pronta e de hambúrgueres vegetais. Não havia como evitar as lembranças do encontro dela com Daniel, que haviam voltado a aparecer nas últimas horas. Os dois tinham se tornado amigos na recepção da mesma clínica de psicologia e passado um breve tempo juntos no mesmo hospital psiquiátrico, onde ela o ensinara a jogar xadrez. Naquela época, Sky engolia pregos, taxinhas e qualquer merda que causasse uma explosão de prazer ao passar pela garganta. Seu prazer desabrochava no meio da dor, então ela gostava quando doía porque pelo menos podia sentir alguma coisa. Identificou-se com Daniel logo de cara porque ele tinha algo muito diferente dela. Ele não gostava do que sentia quando via coisas e pessoas. Na verdade, uma única pessoa, um menino que sempre gotejava. Foi Sky quem batizou-o de Jonas. Esse era o nome do profeta bíblico engolido por uma baleia, segundo as histórias que seu pai contava. Tornaram-se alguma coisa, pois Sky tinha medo de usar a palavra amigo. Confiou em pessoas que não só atraíram como arrancaram sua vida de dentro para fora. Essas pessoas diziam-se suas amigas, e ela nunca mais achou que pudesse abraçar alguém outra vez. Mas ela se importava com Daniel. Muito mais do que podia admitir. Daniel não fazia a menor ideia das coisas que Sky sentirá quando soube que ele voltaria para aquele pesadelo. Ela conhecia uma boa parte de suas histórias. Já as ouvirá tantas vezes que tinha encaixado peças e montado palpites, mas preferia não se meter porque não gostava de interferências em si. Sabia o quanto suas feridas ainda doíam. Um toque no lugar errado poderia despertar tudo de novo. Ela era como um objeto mal montado. Um sopro na direção errada e tudo se desarmaria outra vez. Não havia nenhum objeto pequeno em sua casa, nada que ela pudesse ingerir. Conhecia suas resistências e limites e fugia de todos eles. Mas Daniel não. Ele caminhava para dentro do fogo e da água em que se afundara por 2 vezes. Só Deus sabia se ele sairia vivo daquele lugar. So de sabia. Sky ficou de saco cheio e correu até o banheiro. Enfiou-se em uma calça, combinou-a com o moletom do pato Donald e óculos escuros, verificou os pertences na mochila, selecionou uma de suas identidades e, por fim, enfiou os pés em tênis confortáveis. Você é patética, foi o que disse quando se olhou diante do espelho. Vamos assaltar um banco, brincou. Capítulo 52. Água Doce. 16 de julho de 2019. Pá. O barulho do tiro disparado na noite anterior ainda estalava em seus ouvidos como se fosse há 5 minutos. Daniel atravessou a clareira circundada por carros estacionados e encostou-se na traseira do seu automóvel. Dali, mesmo distante, tinha uma nova visão da igreja. Acendeu um cigarro e observou como faria para abordar Maurício. Não seria fácil arrancar alguma coisa dele se estivessem a sós. Porque o garoto retrocedeu quando o viu. Teriam os pais o aterrorizado contra Daniel? Tragou seu cigarro em silêncio, tentando se acalmar, mesmo com o segundo cântico fúnebre entoado lá dentro. Observou a dança das folhas nas copas das árvores. O farfalhar quando o vento batia. Não havia melhores testemunhas das verdades daquela cidade do que todos aqueles eucaliptos. Com certeza o conheciam. Observaram seu crescimento. Talvez oferecessem oxigênio como forma de amparo. Gosta das árvores? Daniel girou e deu de frente com Mariana, que se aproximava. Dessa vez a delegada não exibia um distintivo ou roupas pretas. Usava uma blusa bordô, jaqueta de couro e jeans justo. A pele retinta parecia coberta por uma laminação suave. Sempre gostei, respondeu Daniel. É a parte mais bonita deste bairro. Por quanto tempo morou aqui? Saí aos 17. Fuma? Ela aceitou um cigarro, acendeu e devolveu o isqueiro. Você é de onde? Perguntou ele. Na verdade, eu sou do Espírito Santo, respondeu ela. Sou PhD em bairros pacatos como isto aqui. Daniel Rio. Devido que exista algo igual a isto por aí. Talvez não haja nada igual à experiência que você viveu, mas não julgue sem saber, disse ela. Decidiu dividir a porta do carro e encostar-se ali, como se fosse uma amiga de longa data. Os dois fumaram em silêncio por algum tempo. Daniel sabia da informação que precisava dela. Mas, de repente, não queria falar sobre nada daquilo. Queria deixar o vento correr. Ele anunciava a chuva. Não está aqui só a trabalho, recomeçou ela. Pois é. O cara que morreu era meu amigo, mas é só isso. Não tenho nada com esta cidade. Ela sorriu. Adivinha quais são os meus romances favoritos? Ele franziu a testa com a mudança abrupta. Romances mela cueca. Ele arriscou, debochado. Já gostei, disse ela. Mas sou fã mesmo do Paulo Coelho. Nunca li, mas respeito. O Paulo Coelho dizia uma frase muito curiosa, disse ela.
O que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Encerrando ciclos. Foi o que ele disse uma vez. Daniel sorriu, deliciando-se com o calor do trago. Bem, aqui estou eu de novo, falou ele. Por que não acabou? Essa é uma conta muito simples. Pode ser que você tenha vindo encerrar seus ciclos. E por que acha que isso é importante? Não veio aqui hoje para falar comigo, veio? Por que não? Ali dentro está um saco. Pouco interessante, com todo o respeito pela alma velada. Daniel sorriu com o jeito de Mariana falar. Parecia errado ter pessoas legais pisando em água doce. Os homens dali a esmiuçariam com ancinhos e facões. Ela precisaria ser forte. Ela era uma mulher muito misteriosa, disse ele. Falava pouco. Você nunca sabia se a dona Olga estava bem ou mal. A vida inteira sendo a sombra do marido. Sabe da família dela? Moram aqui? Os pais, digo. Daniel tragou o cigarro ao mesmo tempo que a delegada. Não, explicou ele. Eles nunca gostaram desta região nem daqui. Moravam no sul. Ela conheceu o apóstolo em uma viagem a Paraty, pelo que o Romeu me contou, e foi tragada para essa vida medíocre. Visitei a casa hoje de manhã e, como você deve saber, não tem nada de medíocre. Daniel olhou para a mulher por um tempo. Ela não se incomodava em ser analisada. Apontou para ele com o mesmo dedo que prendia o cigarro. Eu sempre gostei da revista Vozes. São muito bons. Acompanho vocês. Ele ergueu as sobrancelhas e quase sorriu. Colabore comigo, então, disse, jogando fora a ponta do cigarro e massacrando-a com a ponta do tênis. Preciso saber sobre a arma do crime. O quê? Precisa saber o que sobre a arma e por quê? Ele analisou-a com cuidado. Tão fácil assim? Preciso saber de quem era e qual o modelo. Essa informação é confidencial. Estamos no meio de uma investigação. Eu não trabalho sozinho. Estamos nessa história há dias. Morei aqui por 17 anos. Sei como essa cidade funciona. E? Ela riu com deboche. Acha que não sou capaz de chegar aonde chegou, preto? Se eu fosse você, mudava de ideia. Qualquer detetive muito bom demoraria para ter o que eu tenho. É o que eu acho. Você é jovem, disse ela com simplicidade. Daniel encarou-a outra vez. Tentou imaginar que idade ela tinha. Melanina engana. O que vai me dar em troca? Quis saber ela. Tenho um depoimento gravado. Nada disso consta nos inquéritos. Estou escrevendo uma reportagem boa, vai ser publicada em breve. Ela inclusive pode mudar tudo o que se sabe sobre a investigação desse caso. Ué, mas você não vai publicar? Vá em frente. Vou saber de qualquer jeito. Não está entendendo. O que eu tenho arruinará a reputação da polícia. Fizeram um trabalho de merda nesse caso. Que seja arruinado. Gosto de recomeçar. O desafio me atrai. Eu tenho como comprovar que o Romeu não foi vítima de suicídio e que outras pessoas morreriam naquela mesma noite. Forçou ele. Não enviei nada para minha editora ainda. A matéria está em construção. Ela ergueu as sobrancelhas e mirou a igreja. Tragou o cigarro uma última vez. A informação sobre a arma é confidencial, mas eu posso te ajudar a chegar em um lugar que você está ignorando. Ele aguardou. Há um vereador que mora a alguns metros daqui. Gasper. Ele move os pauzinhos na prefeitura e banca várias famílias ligadas a essa igreja. Recebem cestas básicas e uma mesada. Mas a igreja sempre ajudou algumas famílias daqui, desde a minha época. E você nunca desconfiou desse esquema porque era muito jovem, eu entendo. Deixou a ponta do cigarro cair com um gesto elegante. Pisou sobre ela. Sabia que vários membros recebem salário aí dentro? Tem alguma ideia de quanta grana? Daniel acompanhou o olhar de Mariana Nero e contemplou a capela dos Virgianitas durante um tempo. Deco era uma dessas famílias mencionadas, com certeza. Daniel nunca tinha parado para questionar esse esquema. Sabia que os diáconos de alto grau de confiança viviam para a igreja, serviam de modo integral e, por isso, recebiam um salário. Até onde tinha conhecimento, o salário vinha dos próprios fiéis, como em qualquer comunidade religiosa tradicional. Nunca tinha parado para imaginar que a proximidade do vereador com a instituição pudesse significar outro tipo de aliança além da fé. Deixa eu te ensinar uma coisa que pode ser útil na sua jornada, continuou ela. Onde tem político fazendo favor para religioso rico, tem merda escondida. Merda que fede. O apagamento desta cidade não é normal. Nunca passou pela sua cabeça investigar as contas daquele pastor? Daniel não respondeu, um tanto embaraçado. Com mais um pouco de tempo, poderei colocar os olhos onde a polícia ainda não tem suspeita. Estou aqui sem distintivo, tá me entendendo? Ele fez que sim. Agora é só puxar a corda e descobrir até onde ela vai te levar. Como você pode me ajudar agora? Daniel sentiu o coração disparar com aquela informação. Como não tinha pensado naquilo antes? Droga. Uma coisa de cada vez. Ansioso, ele meteu a mão no celular para colocar a gravação com Cora para tocar, mas a bateria tinha acabado. Capítulo 53. Bela Vista. 16 de julho de 2019. Sky se olhou no espelho do elevador. Uma mulher preta, gorda, com grandes olhos e um sorriso que ela mesma quase nunca via. Com sua identidade falsa perfeita, ela poderia ser quem quisesse, graças a Jeff. Ninguém conhecia o nome real de Jeff, assim como não conheciam o de Sky. Os dois gostavam de competir juntos em jogos de videogame fazia pelo menos 12 anos. Ambos hackers, mas cada um com um tipo de especialização.
Jeff era o falsificador mais incrível que Sky já conhecera. Era ele quem ela tinha contatado naquela manhã para acelerar a investigação de Daniel. E era por isso que tinha pegado um Uber até ali. O elevador abriu as portas no 10º andar, e Sky desfilou até a recepção da redação. Imaginou se saltos altos confeririam um ar mais desafiador. De todo modo, as pessoas sempre a tratavam como se ela estivesse pronta para brigar. Um grande erro. Na recepção, ficava uma mulher de mais de 30 anos, aparentemente apressada para ir embora. Você que é a Lua? É isso mesmo? O pessoal lá de baixo cadastrou aqui. Isso mesmo, disse Sky, interpretando uma jovem azeda. Eu gostaria de falar com Mirella Pires, por favor. É Lua de onde? Da Via Láctea, respondeu ela séria. A atendente não tinha certeza se era uma piada. Sou convidada dela, amiga do Daniel. Quer que eu ligue para ela daqui? Perguntou apontando o celular. Não, eu vejo aqui. Um momento. A atendente repetiu as informações no telefone e depois encaminhou-a para um hall de recepção com cadeiras elegantes e uma mesinha com uma jarra de água e uma máquina de café expresso. Sky varreu a redação com os olhos. Não era um andar incrivelmente espaçoso, mas bem aproveitado. Do vidro em diante, ela podia enxergar várias fileiras de computadores. A maioria ocupada. 2 jovens tiraram os crachás pelo pescoço assim que atravessaram a porta de vidro. Mirella não demorou para surgir ao encontro de Sky. A mulher tinha uma cara fechada e uma ruga de curiosidade na testa. Vestia um terninho e apoiava-se em um saltinho. Lua de Souza? Perguntou Mirella, já oferecendo uma mão para aperto. Isso. Que nome diferente. Bonito. Amiga do Daniel, sim? Isso. Vem comigo. Sky sorriu e seguiu Mirella, pisando o chão de cimento queimado. Encarou os olhares intrometidos enquanto passava, e logo as duas dividiram uma saleta com poucos móveis. Uma mesa no meio, uma TV na parede e plantas de decoração. Ligo o ar-condicionado? Não precisa, disse Sky, tirando o notebook da mochila. O olhar de Mirella avaliava cada pedaço seu. O Daniel já me falou de você, disse Mirella. Por acaso, você não é a amiga hacker dele, é? Sky presenteou-a com um sorrisinho sem resposta. Lua, nunca achei que fosse conhecer você de fato, insistiu Mirella. Você não conhece, disse Sky, focada em localizar os arquivos em seu notebook. Mirella sentia-se cada vez mais perdida. Olha, eu vou tentar ser direta, disse Sky, quase escapando do disfarce. Lua não seria mais sensível? Ele está correndo perigo. Mirella piscou e fez silêncio por um tempo. Procurou uma posição confortável em sua cadeira, mas aparentemente não encontrou. Tenho informações sigilosas aqui. A maioria são indícios, mas é o suficiente para entender que o Daniel sugeriu a você uma reportagem muito maior do que vocês imaginam. Do que exatamente você está falando? Lavagem de dinheiro. Possivelmente um esquema de corrupção que, se for apurado, talvez envolva todas essas regiões, disse Sky, circulando um mapa na tela do computador de última geração. Paraty e Angra dos Reis estavam envolvidas. Sky aguardou uma resposta de Mirella. A jornalista, por sua vez, esperou que ela continuasse. O embate levou alguns segundos. Mirella, impaciente, gesticulou. Tal. Mas do jeito que você falou parece que ele vai morrer amanhã. Você quer pagar para ver? Não, mas... Bom, você tem algo mais? O que é que você sabe, de fato? Sky observou-a, decidindo se continuaria. Não tenho uma prova concreta, mas acredito que Euclides Velasco, o pai do rapaz que se suicidou no palco, recebe dinheiro indevido. Coisa grande, envolvendo gente rica da região. É uma acusação bem séria para quem não tem provas. É mesmo? Sky já havia abandonado a personagem Lua havia séculos. Estou rastreando pelo menos 3 empresários que frequentam a seita e fazem doações generosas. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso acontece com 300.000 igrejas. Não na proporção que estou vendo, para uma igreja tão pequena. Mirella ponderou. Você pode compartilhar suas informações? O Daniel conseguiu muita coisa. Com exceção do médico, os funcionários do posto médico que socorreram Romeu foram demitidos menos de 15 dias depois da maldita peça. Ele está te passando informações sobre o caso. Tem problema se ele quiser conversar? Questionou ela, num tom de desafio. E retomou. Porque o vereador da cidade dirigia um carro naquela noite, levando um jovem chamado Maurício com ele. Esse carro bateu na ambulância no dia do suicídio. O Daniel sabe disso ou você? Ele sabe. Só precisa ligar as peças, cortou Sky com um tom de urgência. Esse vereador é frequentador da seita. Já foi, inclusive, prefeito da cidade, acusado de desviar dinheiro em sua gestão. Acho que ele deu um jeito de ficar fora do acidente. Espera, pediu Mirella, tentando acompanhar. Por que ele faria isso? Não sei, mas ele bancou as 2 cirurgias que o jovem precisou fazer, em um hospital particular fora da cidade. E ninguém soube que ele estava no carro porque estavam todos na inauguração do teatro. Ele apagou o que pôde das provas. Mirella anuiu devagar. Sky aguardou-a por alguns instantes. Então a jornalista perguntou. E por que é um problema grave bater numa ambulância? Porque Romeu pode ter morrido no momento da batida. Ao que tudo indica, ele ainda estava vivo quando saiu do teatro numa maca. Mirella escrutinou-a. Os olhos tão profundos que Sky sentiu-se revelada por trás da identidade falsa. Lua, esse
A ponta do iceberg do suposto esquema de corrupção. Estou tentando entender como todas essas peças se conectam. Neste momento, você precisa se preocupar em tirar o Daniel de lá. Seria bom se fosse agora. Eu não sei se ele está comprometido emocionalmente. O quanto isso é bom para sua matéria. Acho que eu sei o que é bom para o nosso trabalho, disse Mirella com uma ponta de estresse. Você ligou para ele? O que ele sabe de tudo isso? Sky franziu a sobrancelha em silêncio. Não suportava ser desafiada. Há uma policial nova trabalhando no caso. Ela esbarrou com a sombra desses casos antes. A delegada não vai demorar para juntar as coisas. Basta querer. O Daniel precisa estar em um lugar seguro. Mirella sorriu de leve. Ele não é uma criança. Está fazendo o trabalho dele. Trabalho? Isso deixou de ser trabalho para ele há muito tempo. Olha, talvez você esteja nervosa demais, interrompeu Mirella. Seu amigo está na casa dos pais, a família. A casa dele é aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa investigação não é só sobre o Romeu. Ele não faz ideia de com quem está mexendo e a morte da mulher piora tudo. Vamos ligar para ele amanhã. O telefone dele só dá fora de área. Estou tentando falar com ele pelo computador, mas ele está desconectado. Você está nervosa. Calma, disse Mirella com um gesto. A jornalista se levantou, caminhou até um bebedouro no canto e serviu 2 copos de água. Um para si, outro para Hacker. Sky não aceitou, mas pela primeira vez percebeu o quanto seus dedos tremiam, o coração batia rápido. Como uma pessoa de exatas, metódica e precisa, odiou se sentir vulnerável. Detestava tomar decisões com base na intuição. E, no fundo, ela não estava ali apenas pelas informações obtidas. Nada daquilo parecia suficiente. Havia algo mais. Algo difícil de colocar em palavras, de provar. Daniel Correa Perigo. Ela o sentia desmoronar nos últimos dias, a cada ligação, a cada silêncio. Mirella não o conhecia. Nunca receberá uma ligação de Daniel no meio da noite, enquanto ele tentava se livrar de mãos invisíveis que apertavam sua garganta. Jonas, as marés do passado. De repente, Sky se achou ridícula. O que estava fazendo ali? Precisava mesmo convencer Mirella a tirá-lo de água doce? Ela bebeu o copo de água, fechou o notebook e enfiou na mochila, decidida. Olha, eu realmente agradeço a sua colaboração, disse Mirella. É de fato muito importante. Temos interesse no que você puder compartilhar. Talvez possamos fazer uma chamada de vídeo o mais breve possível. Todos juntos. Para entender o que a gente tem. Você tem um carinho muito grande por ele. Sky se levantou e, antes de sair, disse, é o meu único amigo. Capítulo 54. Água doce. 16 de julho de 2019. Daniel bateu a porta do carro, receoso. O céu já estava pintado de breu, e as estrelas pareciam conferir cada movimento seu. Sem o celular carregado, sentiu-se impotente. Ainda assim, não conseguiria cair na cama enquanto não terminasse aquela história. Atravessou a rua e sentiu uma pedra de gelo no estômago, mas nele só havia mesmo 2 pacotes de salgadinho de cebola e uma garrafa de iogurte. Na rua quieta e mal iluminada, Daniel caminhou até a casa onde Gaspar havia entrado com seu EcoSport ocre, um carro muito chamativo para um vereador escondido em uma cidade simples demais. Corrupto filho da puta, pensou Daniel. Umedeceu os lábios, checou a câmera de segurança apontada do alto para a porta e apertou o interruptor. O muro pintado de salmão impedia uma visualização da casa, mas a qualidade dos portões automáticos cheirava a grana. Uma voz tímida e feminina surgiu pelo alto-falante. Pronto. Oi. Gostaria de falar com o Gaspar, por gentileza. Quem gostaria? O filho do Deco e da Ednalva. Tentou. Ah, um momento. Silêncio por quase 2 minutos até a voz retornar. Olha, nós viemos do velório, e ele está muito indisposto agora. Você pode retornar amanhã? Devia ser Lavínia falando, a esposa. Tinham juntos um casal de gêmeos adolescentes. Havia visto realmente todos eles na saída da igreja. Mas não tinha aguardado horas à toa. Oi, Lavínia, me desculpe, mas precisa ser hoje. Tenho um recado urgente. Ele está debilitado, meu amor. É caso de vida ou morte. Silêncio. Depois de um tempo, ela tossiu de leve e voltou a falar. É só com ele. Sim. E eu? Vou ver se ele pode atender nesse caso. Obrigado. A mulher encaixou o interfone no gancho com força. Daniel aguardou. E se a arma que ele tanto achava ser do apóstolo fosse de Gaspar o tempo todo? E se ele tivesse obrigado Olga a se matar por algum motivo secreto? A pedra gelada no estômago de Daniel não se dissolvia. Ele olhou de um lado para o outro na rua deserta. O vento cheirava a chuva, e ela desabaria a qualquer instante. Oi, Daniel, saudou Gaspar pelo interfone. A voz apressada e forte. Pode entrar, por favor. Seja bem-vindo, meu filho. A fechadura se abriu em um estalo, e ele ouviu os latidos do lado de dentro. Pensou em dar meia volta e retornar quando tivesse pelo menos o celular, mas o portão já estava fechado às suas costas, e talvez não tivesse outra chance. Nada de future. O corredor escuro levou a um largo quintal gramado e uma senhora casa bem aos fundos. Daniel deixou o queixo cair. A casa tinha 2 andares planos e largos. A parte de baixo cercada por sofás e espreguiçadeiras na frente de uma divisória toda de vidro, isolando a cozinha, cômodos fechados por cortinas e a escada em formato de caracol,
que conduzia ao segundo andar. Este tinha a decoração toda amadeirada, com portas de correr feitas de vidro e uma varanda sem guarda-corpo. Gaspar veio em sua direção. Um homem calvo, grisalho e médio. Tinha o nariz pontudo, orelhas grandes e uma pança sobressalente. Vestia um pijama azul marinho e, na mão direita, segurava a coleira de um Rottweiler gordo que latia sem parar. Ok. Aqui Daniel Torres. Kega, Homero. Ralhou ele, dando um puxão na coleira. O cachorro parou de latir e passou a soltar leves ganidos. Você me desculpe. Ele costuma latir para pretos. É racista. Daniel não conseguiu acreditar no que tinha ouvido. Manteve-se vários passos afastado. A mulher falou que era vida ou morte. Aconteceu alguma coisa com seus pais? Homero Rosnu. Alimentando-se do nervosismo de Daniel. Não, é sobre outra coisa. É vida ou morte. Porque eu estava dormindo. Se o senhor puder prender o cachorro, eu falo. Ah, você me acorda e ainda me obriga a prender o meu próprio cachorro. Eu só queria fazer umas perguntas, senhor. Nada demais. Nada demais? Você disse que era vida ou morte. Tem a ver com uma morte, sim. Talvez mais de uma. Gaspar espremeu os olhos. Detestou o que ouviu. Se pudesse, rosnaria mais alto do que Homero. Os olhos do Rottweiler brilhavam à espera de que o dono o soltasse e ele pudesse avançar em cima do estranho, mostrando quem mandava ali. Entra lá que eu já volto, disse o vereador, apontando para o sofá com o queixo. Daniel odiou a forma com que o filho da puta falou com ele. Cachorro racista, dono racista. Infelizmente tinha que obedecer ao maldito político para conseguir o que queria. Adiantou-se pelo restante do espaço gramado e aguardou de pé, embaixo do toldo amadeirado. 1 minuto. 2. 5. Tentou calcular quanto custava uma casa daquelas. Enquanto olhava, percebeu um leve farfalhar em uma das cortinas que escondia um cômodo. Tinha certeza de que alguém o espiava dali. Um trovão roncou no céu, anunciando o futuro torrencial. Além do cheiro de chuva, havia uma mensagem no ar impossível de se decodificar por inteiro. Um presságio desagradável. A sensação de ter entrado em um covil. Não vou te convidar para entrar porque eu não quero ver as descrições da minha casa no jornal amanhã, não é mesmo? Foi dizendo Gaspar conforme se aproximava. Daniel fingiu não ouvir, mas obedeceu ao homem outra vez quando este indicou-lhe uma das poltronas praieiras. Sentaram-se um de frente para o outro. Vamos lá, o que quer saber? A voz escobre política? Perguntou Gaspar. Medo. Ele tem medo de mim. Medo do que posso extrair desta conversa. O cachorro era uma tentativa de me intimidar. Bastante. A minha pauta aqui é diferente. A gente quer publicar uma reportagem sobre o número de... Corta essa merda e vamos pro que interessa, interrompeu ele. Piscou os olhos algumas vezes. Apoiou os cotovelos sobre os joelhos, oferecendo uma visão curiosa da pança em queda. O que quer saber? Fala aí. Já sei muitas coisas sobre você. Sobre mim? Perguntou Daniel, franzindo a sobrancelha. Tipo o quê? Ah, não sei. Por exemplo, que o Deco e a Ednalva não te consideram mais parte da família, disse ele. A raiva culminando no olhar. Um homem não tem honra alguma se não tiver família. Concorda? Corta essa merda e vamos pro que interessa, disse Daniel com o olhar afiado. A pedra de gelo ainda resfriava seu estômago, mas já começava a anestesiá-lo. Gaspar respondeu com um olhar faiscante. Riu pelo nariz com desprezo. O senhor recusou o convite para a inauguração do teatro, não foi? E ele riu. Claro. Os pais do Romeu estavam lá. Várias pessoas importantes, por pura pena ou obrigação. Também tem os fofoqueiros desta cidade. Ah, e como? Disse ele com a cara fechada. E o que é que eu tenho a ver com essa porra que você está pesquisando? O senhor é sempre desagradável assim? Perguntou Daniel. Que se fodesse a entrevista, ele não precisava passar por aquilo. Como conseguiu ser eleito? Se é só isso, você pode ir embora. Daniel estremeceu de ódio. Tinha perdido a presa por descontrole, mas ainda podia jogar um verde e ver se o homem abocanharia. Onde o senhor esteve? Já que a sua esposa e os seus filhos estavam na estreia da peça. Tentou. Gaspar riu. Eu me recusei a ver aquela escrotidão porque aquilo não é peça, não é teatro, era uma afronta daquela vagabunda. Daniel quis arrebentá-lo por respeito a Cora. Ela tinha dado a gravação que ele queria. Fizera na cidade o que ninguém tinha coragem de fazer. Não merecia o desprezo daqueles homens. Está gravando esta conversa? Não. Não importa. Não tem como acreditar em gente como vocês. Deve ser por isso que você foi vomitado da família, não? E onde o senhor estava na hora da peça? Eu estava na rua, resolvendo umas coisas. Naquele EcoSport? Isso não te interessa. Ok. O senhor sabe quem é Maurício Salgueiro? Gaspar engasgou e soltou um pigarro de leve. A tonalidade do rosto tingindo-se de vermelho. Não faço ideia. É. Mas ele faz. Ele sabe quem você é. Gaspar riu. Você é uma criança maluca e malcriada. É só uma pergunta simples. O senhor sabe quem é o Maurício ou não? Gaspar coçou a cabeça e umedeceu os lábios, irritado. Daniel não entendia por que as pessoas culpadas simplesmente não se esquivavam, mandando-o ir embora. Era como se elas quisessem se certificar de que não seriam descobertas, mas, quanto mais tentavam, mais se revelavam. Ainda assim, ele sentiu que seu tempo ali estava acabando, outra coisa que a pouca experiência o tinha ensinado.
Todos os funcionários que socorreram o Romeu na noite da peça foram demitidos, com exceção do médico. Ele passou a fazer parte da gestão, disse Daniel. Um acidente de carro quase fez com que Maurício perdesse o movimento do braço naquela noite. Ele bateu em uma ambulância. E que merda eu tenho a ver com isso? Alguém pagou as contas daquele cara, e eu conheço este bairro. Quando esse tipo de dinheiro circula aqui, ele vem de pessoas como você. Os salários como o do meu pai, os privilégios dos virgianitas, esse monte de boas ações. Nunca pareceu estranho para você? Já chega. Gaspar ficou de pé, decretando o fim da conversa. Eu sei da agenda, inventou Daniel. Um novo trovão rosnou no céu, muito mais ameaçador que o latido de Homero. Não só as bochechas e a testa, Gaspar tinha o corpo inteiro pintado de vermelho. O homem parecia desequilibrado. Estreitou os olhos na direção de Daniel, que não tinha uma ideia concreta do que estava falando. O que você quer de mim? Perguntou Gaspar. A voz saiu rouca. Freca. A verdade, respondeu Daniel, desconfortável no assento. De pé, era poucos centímetros mais alto que Gaspar. Quer a verdade, repetiu o político, assentindo com a cabeça de leve. Muito bem. Eu estava naquele carro com o Maurício. Sim. Não era esse EcoSport. Era Cobalt Sedan. Gostava muito daquele carro. Daniel continuou em silêncio. Observou o homem como se tivesse o mesmo poder de um polígrafo. Eu dirigia bêbado e nervoso, continuou Gaspar. Atravessei um sinal fora de hora. Bati na ambulância, e adivinha o que aconteceu? O seu rapaz estava lá dentro. Envenenado. Era um moço muito belo, o filho do apóstolo. Você acha, não acha? Daniel não respondeu. Endureceu as feições. Qual o problema em dirigir bêbado? Perguntou o jornalista, por fim. De repente, Gaspar soltou uma gargalhada arranhada e fria. Você não sabe de porra nenhuma, não é mesmo? Eu sou um homem da política, explicou. Eu não posso ser visto em coisas desse tipo. Eu movo os paus da forma que for preciso para continuar garantindo o bem dessas pessoas. O homem se aproximou de Daniel. Seu bafo quente e molhado. Veja bem, tudo o que eu fiz e tudo o que eu faço é pelo bem dessas pessoas. E jornal nenhum vai tirar esta cidade de mim. Você é um fudido. Você saiu ileso do acidente. É claro. E o que aconteceu depois da batida? Ele deu de ombros e riu. Eu peguei carona com a ambulância. Seu namoradinho já estava morto. Se é isso que quer saber. Não foi a batida que matou ele. Foi a porra do veneno. Daniel sentiu as feições endurecerem ainda mais. Controle-se. Vá mais fundo. Está se esquecendo de mencionar o Maurício. Não estou me esquecendo de nada, meu amigo. O que ele estava fazendo no seu carro? Uma carona, caralho. Pra onde? O barulho surdo de uma pancada ecoou do lado de fora. Uma pancada em vidro. O alarme de um carro disparou. Os dois se mantiveram presos em um olhar assustador. Eu acho que você disse que sabia o que era a agenda, mas estou percebendo que você não sabe de porra nenhuma, não é mesmo? Daniel não esperava mais que o homem respondesse. Outro trovão ecoou. Daniel sabia de onde vinha o apito do carro. Pensou em correr, mas, bum. Capítulo 55. Água doce. 16 de julho de 2019. Cachorros piores te esperam lá fora, disse Gaspar. Suma da minha frente. Daniel olhava para Gaspar, sem acreditar. O barulho do alarme do carro e da explosão, o som do fogo crepitante, o clarão tremulante. Não podia ser. Não aceitaria isso. Correu desembestado pelo gramado do quintal, derrapou próximo ao portão e forçou-o com as mãos feito garras até que alguém o abrisse eletronicamente. A fechadura estalou, e, assim que pisou na rua e comprovou com os olhos, sentiu o coração derreter. Não era apenas seu carro envolto em chamas e nuvens de fumaça preta, mas seu computador, seu celular e a bandeira da sua independência. As volumosas labaredas lambiam seus pertences gargalhando da impotência de Daniel. Risadas crepitantes. Ele não tinha o que fazer. Apenas apoiou as mãos no joelho e gritou de ódio. Filho da puta. Aquele filho da puta sabia disso. Daniel respirou seu próprio rancor. Um ódio desconhecido inflamado em seu peito impedia-o de pensar no que fazer. Cachorros piores te esperam lá fora. Ele precisava sair dali. Encontrar a casa de algum conhecido. Chamar a polícia. Murda. Porque tinha deixado o celular dentro do carro. Aos poucos, silhuetas de pessoas foram surgindo ao redor. Então, uma sequência de trovões rasgou o céu com uma força contínua de quase 10 segundos, e o temporal desabou como se estivesse o tempo inteiro reprimido em um bolsão gigante. Daniel ficou parado enquanto a chuva torrencial explodia sobre a sua cabeça, lavando de sua fúria e ajudando-o a esvaziar a mente. As silhuetas retornavam para o lugar de onde tinham vindo. Da janela de uma casa, uma mulher perguntou se estava tudo bem e disse que já tinha ligado para o corpo de bombeiros. Naquele momento, apesar de lembrá-lo do dia em que fora arrastado por Ivan até a casa dos pais, a tempestade também parecia uma amiga. Ele tinha a sensação de que ela o ajudava contra alguma ameaça maior. Fosse lá quem tivesse explodido seu carro de forma tão rápida, poderia estar pronto para atacá-lo a qualquer momento. Ele não sentia medo, tampouco gostaria de parecer uma presa fácil. Daniel não quis esperar a ambulância nem coisa alguma. Naquela noite só havia uma casa em que ele poderia se abrigar.